Olá, boa noite! Nessa edição a gente fala sobre o deslizamento na Avenida Castelo Branco, alguns esclarecimentos sobre a reforma trabalhista e as informações sobre a marcha Nico Lopes. O Jornal Regional está no ar. Um deslizamento de terra na Avenida Castelo Branco, no trecho entre a entrada alternativa da UFV e o terminal rodoviário, alterou o trânsito na principal via de acesso à Viçosa. Na segunda-feira, uma coletiva de imprensa esclareceu as mudanças e as obras que estão sendo feitas no local. O primeiro deslizamento aconteceu no dia 11 de outubro, há cerca de um mês. 8 dias depois, um volume maior de terra cedeu no local. Desde então, Defesa Civil, bombeiros, engenheiros, Secretaria de Obras e Planejamento passaram a monitorar o local semanalmente. Trincas de até 2 metros de comprimento foram identificadas e a chance de novos deslizamentos aumentou muito. Por isso, no sábado, 11 de novembro, a área foi isolada para o início das obras de reconstrução da encosta. Então nós vamos confeccionar esse projeto de um muro de contenção, de arrimo. O Luiz Vinícius falou comigo que tem em Belo Horizonte, né? no Planalto, em Belo Horizonte. Vamos apresentar, encaminhar para Brasília, encaminhar para o governo do Estado e para postular. Nós vamos fazer uma avaliação, porque a Prefeitura vai ter um certo custo aí. Por enquanto, o trânsito segue interrompido apenas no sentido bairro-centro. Só ônibus e ciclistas têm acesso. Quando for iniciada a etapa de retirada de terra, o trânsito fica interrompido nos 2 sentidos. Placas de trânsito foram instaladas para sinalizar as alterações. Os portões da Vila Gianete, que antes fechavam às 11 da noite, ficam abertos agora 24 horas, para que o trânsito possa fluir. O estacionamento fica interrompido na rua José Rodrigues, que liga a Avenida PH Rolfes à Vila Gianete, na rua Geninho Lentini e em quase todo o percurso da Rua dos Passos, para facilitar o trânsito de caminhões. Eu estou chegando na cidade, seja para o centro, seja para a universidade, seja para resolver minhas coisas. Estou vindo pela Avenida Marechal Castelo Branco. Se eu pretendo acessar o centro da cidade, ou eu vou fazer isso pela Avenida Joaquim Lopes de Faria, ou pela Rua Paulo Mário da Júdice, para a Avenida Brasil. Se eu for pegar a via alternativa para acessar o centro da cidade, o trânsito vai estar travado e o meu acesso ao centro da cidade vai demorar muito mais. Para o acesso para a universidade, via alternativa. O acesso do centro também para a saída da cidade vai se fazer da mesma maneira, pela Rua Senador Vaz de Melo, Praça Silviano Brandão, Rua dos Passos, ou pela Travessa Tancredo Neves e acessando a Avenida Brasil. O superintendente de Gestão Pública e Governança, Luciano Piovesan, ressaltou que não há ligação entre a área comprometida na Avenida Castelo Branco e as trincas na Rua Mário Del Giudice, no bairro Belvedere, como foi especulado nos últimos dias. Os deslizamentos de terra são comuns nessa área. Desde 1987 são registradas movimentações de massa no local. Cerca de 36 mil metros cúbicos de terra vão ser retirados daqui nas próximas 3 semanas. Está todo mundo comentando sobre a reforma trabalhista sancionada nesta quinta-feira pelo presidente Michel Temer. A nova legislação entra em vigor daqui a 4 meses e muda as regras da CLT. Para esclarecer as dúvidas dos trabalhadores e empregadores, a nossa equipe procurou um advogado trabalhista aqui da cidade. A reforma trabalhista promoveu mais de 100 alterações na CLT. Então, houve diversas mudanças, dentre as quais tem alguns pontos que a gente precisa destacar. Primeiro ponto é que será permitida a jornada em um único dia de até 12 horas, seguida por um descanso de 36 horas, ou seja, a jornada 12 por 36, para todas as categorias, desde que haja acordo entre o empregador e o funcionário.
Outro ponto também que merece destaque é com relação à homologação da rescisão de contrato de trabalho, que poderá ser feita na empresa, acabando com a obrigatoriedade de ocorrer nos sindicatos ou nas superintendências regionais do trabalho. As alterações promovidas pela reforma trabalhista se aplicam aos contratos em vigor, respeitados os direitos adquiridos, os atos jurídicos perfeitos e a coisa julgada. Ou seja, a reforma não vale para os contratos já finalizados. As principais mudanças em relação ao contrato de trabalho dizem respeito ao home office, teletrabalho, ao trabalho intermitente e quanto à terceirização das atividades. O contrato de trabalho vai poder prever uma jornada de até 30 horas semanais, sem possibilidade de horas extras. A reforma trabalhista cria uma nova categoria, que é o contrato intermitente. Então agora as empresas podem contratar um funcionário para trabalhar esporadicamente e pagá-lo apenas pelo período em que prestou serviço. Então, antes da reforma, o contrato com menor número de horas era o parcial, que tinha no máximo 25 horas semanais, que com a reforma trabalhista foram substituídas por 30 horas semanais. Porém, o contrato intermitente não define uma carga horária mínima de horas trabalhadas. Na prática, o funcionário pode até ser contratado para prestar 2 horas de serviço por semana ou por mês. A lei de terceirização passou a permitir que as empresas contratem trabalhadores terceirizados para exercer qualquer função na companhia, até mesmo atividade fim. O empregado que for demitido não poderá ser contratado por empresa prestadora de serviços e atuar como funcionário terceirizado da sua antiga empregadora. De forma geral, a reforma vai facilitar tanto a contratação quanto a demissão dos trabalhadores. E os contratos de trabalho ficarão mais flexíveis e os encargos serão diminuídos para os empregadores, para as empresas. Então, devido a isso, a reforma trabalhista pode vir a aumentar as vagas de trabalho. A reforma trabalhista privilegia o negociado em relação ao legislado, né? Em relação à lei. Então, muitas dessas mudanças que podem afetar o trabalhador dependem dessa negociação, seja coletiva ou individual. Essa reforma trabalhista ela pode trazer algumas consequências um tanto quanto negativas para o trabalhador, que não vai ter mais a segurança que a legislação trazia na consolidação das leis trabalhistas, na CLT. A gente tem que aguardar como que se dará o entendimento jurisprudencial sobre diversos temas dessa reforma trabalhista e também temos que aguardar como que se dará a relação das empresas com os empregados a partir de agora. E nesse fim de semana ocorre a Marcha Nico Lopes, um tradicional e histórico evento aqui da cidade. A marcha completa 88 anos em 2017. Durante essa semana foram realizadas algumas atividades pela organização do evento. A Nico Lopes é um evento tradicional em Viçosa, está na sua 88ª edição. E para falar sobre o evento desse ano, vou bater um papo com a estudante Chara Nardi, que é uma das organizadoras. Ô Chara, como que esse evento surgiu e qual que é o objetivo dele? Então, a marcha ela surgiu em 1928, alguns estudantes organizaram e tinha como função pautar tanto os problemas da universidade como da conjuntura nacional, assim, as questões que eles tinham para reivindicar e tudo mais. E ao longo desse tempo, a marcha ela vem tomando várias outras formas, né? Então, ela agrega, teve o ano, por exemplo, que as mulheres se inseriram na marcha, o que antes não acontecia, e o nome Nico Lopes vem em homenagem a um senhor, um boêmio, que era uma figura cultural da cidade de Viçosa e muito próximo aos estudantes, e aí colocaram em homenagem a ele. Assim. Esse ano a marcha ela tem como tema Se o presente é de luto, o futuro nos pertence, que tem justamente essa ideia de resgatar a questão histórica da marcha. A gente tem visto nesse momento que a gente vive da conjuntura de diversos cortes, retiradas de direito, a precarização das universidades públicas, né?
E a gente entende que a organização, a luta estudantil dos movimentos sociais conseguem barrar esses retrocessos e fazer com que a gente avance em mais direitos. E o que já rolou na programação desse ano? Então, a gente teve várias mesas, espaços, rodas de conversa sobre mulheres, negros, LGBTs, esporte, comunicação popular, que são temas que os estudantes querem discutir cotidianamente, que muitas vezes não tem espaço. Além disso, oficinas como oficina de tecido, yoga, forró, maracatu, para cumprir também esse papel do lazer, do descanso, que a gente sabe que a carga é pesada na universidade. E, além disso, a gente trouxe duas coisas diferentes esse ano, que é o Festival de Arte e Cultura, que antigamente era o festival de bandas, né, e que esse ano agrega tanto apresentações de bandas como de dança, e também uma comissão de combate às opressões dentro dos espaços da Nicolopes. Porque, como eu pontuei, né, da questão da organização, a gente entende que também para se organizar a gente precisa ter um espaço que seja confortável para todo mundo. E aí as opressões elas causam tanto a retirada de espaços de mulheres, de negros e LGBTs, como desconforto nos locais. Então, a comissão vem com esse intuito e o festival para agregar mais manifestações artísticas mesmo. Muito obrigado, Chara. Lembrando que a Nicolopes encerra esse sábado com a marcha, a partir de meio-dia, aqui no DCE. Confira agora as ocorrências de destaque no quadro Balanço Policial, com Leandro Russo. Olá, boa noite. Começa agora mais um Balanço Policial, com as principais notícias de Viçosa e região. Começamos com o atropelamento que aconteceu próximo a Paula Cândido. João Batista Teixeiras, de 54 anos, foi atropelado por uma motocicleta. O fato ocorreu na noite do último sábado, dia 11. O acidente aconteceu na altura do KM 14, da MG 280, da rodovia que liga Viçosa a Paula Cândido. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. O proprietário da moto disse para a polícia que a vítima atravessou a rodovia repentinamente e ele não conseguiu evitar o atropelamento. Os dois ocupantes da moto tiveram apenas ferimentos leves e foram liberados em seguida. Já na cidade de Ervália, a polícia militar registrou um crime de homicídio. Vicente de Paula Teixeiras, de 54 anos, foi assassinado na tarde de segunda-feira, na localidade de Campestre, zona rural de Ervália. Familiares da vítima saíram de casa por volta de 11 horas e retornaram por volta de 14, encontrando a vítima caída no terreiro, já sem vida. Nenhuma testemunha foi encontrada no local. A Polícia Civil vai investigar o crime. E em Viçosa, uma mulher foi abordada por bandidos armados quando entrava com seu veículo na garagem de sua residência. O assalto foi na noite de segunda-feira, no bairro Violeira. A vítima foi colocada no porta-malas e levada pelos bandidos. Um dos vizinhos percebeu a ação e acionou a polícia militar. Viaturas da PM cercaram toda a região e iniciaram a perseguição a um veículo Renault Sandero, usado para dar apoio aos bandidos na ação criminosa. Houve uma troca de tiros e o carro foi abandonado na estrada do Zigue-Zague. Os suspeitos entraram em um matagal e conseguiram fugir. Uma viatura realizava buscas para localizar o veículo com a vítima e encontrou o carro abandonado na rua Vereador Almiro Pontes, no bairro Santo Antônio, aqui em Viçosa. A vítima estava presa dentro do porta-malas e foi retirada pelos policiais militares. Assustada, ela não conseguiu repassar as características dos autores do roubo. A Polícia Civil de Viçosa vai investigar esse crime. E um jovem de 23 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde de quarta-feira, no bairro Silvestre. A polícia recebeu ligações informando de disparos de arma de fogo no local. E os militares depararam com a vítima, já estava sendo socorrida pelos bombeiros militares. Ele disse para a polícia que estava em seu veículo VW Gol e quando entrava no bairro foi surpreendido por homens que estavam em um veículo Ford Ka. Um deles efetuou diversos disparos em sua direção. A polícia segue na tentativa de localizar os autores deste crime. E na noite de terça-feira, a Polícia Militar de São Geraldo iniciou uma perseguição a um veículo suspeito. 4 suspeitos foram abordados e presos. Com eles, a PM apreendeu drogas e dinheiro. Segundo a polícia, eles têm envolvimentos com roubos na região. Esse foi o Balanço Policial e eu espero você na semana que vem aqui na TV Viçosa. E nessa semana de proclamação da República, é sempre bom lembrar de um viçosense importante que faz parte da história do país, o ex-presidente Arthur Bernardes.
E aproveitando a ocasião, nossa equipe foi visitar a sua antiga casa e conferir como está este espaço histórico do município. 15 de novembro. Bem, todo mundo sabe o que aconteceu neste dia, mas foi também em um 15 de novembro que o viçosense chegava ao catete e tomava posse da presidência do país em 1922, Arthur Bernardes. Faz muito tempo. O que também existe há quase um século é a sua residência de férias aqui da cidade, a hoje conhecida Casa Arthur Bernardes. Ué, mas como assim residência de férias? Ele não era daqui? Foi na década de 20, aproximadamente 1924, que começou a construção. E 26 me parece que foi o término. E essa casa não era moradia do Arthur Bernardes. Ele vinha para passar férias aqui. E na década de 90, a universidade então adquiriu essa casa com a intenção de preservar, né, e manter a história do então presidente Arthur da Silva Bernardes. Com o tempo, a casa teve que dar uma mudada no visual, mas por dentro quase nada mudou. A casa passou por uma revitalização anterior a essa e agora, por questões de necessidade mesmo, ela está sendo restaurada. Isso é levado com muito cuidado para que não haja nenhum tipo de alteração na parte física da casa. E isso é importante porque aqui, o que tem aqui de acervo, pertencia à casa, né? Pertencia à casa, então, de uma certa forma, a família dele esteve aqui por uns períodos. Apesar da diferença de tempo, a Casa Arthur Bernardes não mudou quase nada. A construção da década de 20 tem muito a ver com a atual, de 2017. E essa última foto que você viu na reportagem de Arthur Bernardes é da década de 50, bem aqui dessa entrada onde eu estou agora. Atualmente, a casa encontra-se fechada para a visitação do público, devido à reforma que está acontecendo. Só que a Casa Arthur Bernardes não é uma construção comum e, por isso, os cuidados são importantes. Mas, apesar disso, ela já tem previsão de volta ao funcionamento. Nós estamos falando da história do Brasil, nós não estamos falando da história de Viçosa. Nós estamos falando uma parte da história do Brasil que não deve ser esquecida, principalmente por ele ser filho de Viçosa. Agora, a previsão do término da reforma, eu acho que a gente vai até fevereiro e vamos levar depois um tempo para reorganizar todo o acervo, né? Então eu acredito que março, assim que iniciar as aulas, a casa vai estar novamente aberta à visitação. E tem a apresentação no Fernando Sabino nesse sábado. Os amantes da viola caipira vão poder aproveitar um show com Ramon e Rosado e outros convidados especiais. O repórter Arthur Lopes bateu um papo com a dupla. Amanhã acontece o evento de comemoração de 20 anos do programa Cheiro de Relva, um programa de rádio dedicado à música caipira. E para saber mais sobre esse evento, que na verdade é uma grande apresentação que acontece no auditório do Fernando Sabino, eu estou aqui agora para conversar com Ramon e Rosado, responsáveis pelo programa Cheiro de Relva. Gente, muito obrigado por estar aqui no Jornal Regional. E eu já queria perguntar para você, Rosado, qual é a programação de amanhã? A programação, como a exemplo dos outros anos, né, ao longo desses 20 anos, a gente comemora com um encontro de violeiros, né, com os amigos tocando viola. Certo, vai ser bem bacana, né? E tem muita gente por aí vindo, muitos convidados de toda Minas Gerais, é isso mesmo, Ramon? Isso aí, a gente está convidando vários amigos que fizeram parte desses 20 anos do programa. Então tá vindo o Fernando Sodré, que é um instrumentista considerado o maior do Brasil aí, por consequência do mundo, na viola caipira. A tia Laura, que é a Laura Rosato, que é a irmã do meu pai, que ensinou a turma toda a cantar. O Rondinelli tá vindo, o Bardot, que é compadre do meu pai também, se conheceram através da música. E 3 companheiros lá de Ipatinga, que são uns caipira danado de bom, que estão vindo contar uns casinhos ajeitados pra gente rir um bocado durante o show. Tá certo, e antes de aproveitar que eles trouxeram a viola aqui e pedir um trechinho de uma música, vamos deixar o convite para esse evento de amanhã? Sim. O show vai acontecer amanhã, às 9 da noite, lá no Teatro do Fernando Sabino, né, que é o centro de vivência da UFV. A entrada vai ser 1 quilo de alimento não perecível e a troca vai ser na hora do evento.
Então não deixa para chegar na hora não, porque é até atingir o público da casa. Se chegar muito tarde, pode não conseguir a entrada. E a gente espera a casa cheia, viu? Vamos tocar então um trechinho de uma música? Vamos lá. O som da viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor aprendi a lição. São coisas divinas do mundo que vem num segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Então é isso aí, muito obrigado, gente. Amanhã, então, fica o convite para o aniversário de 20 anos do programa Cheiro de Relva, 9 horas da noite, no auditório do Fernando Sabino. Para entrar, só levar 1 quilo de alimento não perecível. Arthur Lopes, para o Jornal Regional. Muito bacana. E o programa Cheiro de Relva vai retornar em breve na Rádio Universitária 100,7 FM. E essa edição do Jornal Regional fica por aqui. Mande sua sugestão de pauta para o e-mail jornalismo@fratev.org.br ou ligue para o 3899-2793. Reveja esta edição no YouTube e as reportagens no nosso Facebook. Um ótimo fim de semana para vocês. Tchau!